Os presidentes da França e da Rússia conversaram hoje por telefone. A última vez que Macron e Putin haviam conversado foi no dia 29 de março, quando a Rússia aumentou a ofensiva contra a Ucrânia. Os dois discutiram soluções diplomáticas para o conflito. Putin disse que o Ocidente precisa parar de oferecer armas para a Ucrânia. Essa conversa acontece no dia em que o presidente russo autoriza novas sanções. Eu chamo para essa conversa agora o Vicente Ferraro, cientista político e também pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia na USP, da seção Rússia e Eurásia. Muito obrigada por estar com a gente, Vicente. Eu começo perguntando, essa conversa com o Macron hoje, Putin deu um recado direto para o Ocidente. Se quer parar com crimes de guerra, parem de fornecer armas para a Ucrânia, Boa tarde, Kelly e Heródoto. Sim, exatamente, Putin disse que parte da responsabilidade pelo conflito no Donbás hoje recai sobre o Ocidente por estar abastecendo o exército ucraniano com armas que são utilizadas nesse conflito separatista, Desde 2014 há esse conflito, desde 2014 a Rússia tem um envolvimento direto e indireto neste conflito, tanto com ajuda militar quanto com ajuda econômica a essas regiões separatistas. Sem a ajuda russa, essas regiões não teriam se mantido independentes até os dias de hoje. Então, essa guerra no Donbás, desde 2014, na prática, é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ainda que de forma indireta. Então, o Macron ele chamou a atenção para essa questão do conflito do Donbás, que ganhou uma nova fase recentemente, com as atrocidades que a gente tem visto em Mariupol, um conflito muito, muito intenso. E, ao mesmo tempo, Putin retrucou essa acusação, transferindo a culpa para o Ocidente. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Kelly, é que não é descartável que na semana que vem, dado o Dia da Vitória, o dia 9 de maio, que é um dos principais feriados comemorados na Rússia, é um feriado com muitos desfiles militares, com um teor muito patriótico, nacionalista e militarista, não é descartável que uma das medidas de Vladimir Putin para esse evento seja a própria anexação oficial do Donbás ao território da Federação Russa. Então, há uma série de discussões do que pode ser anunciado nesse dia, no 9 de maio. Vicente, essa data que você lembrou é talvez a data mais importante do calendário russo. 9 de maio na Rússia, 8 de maio na Alemanha, que é a derrota da Alemanha nazista na Segunda Grande Guerra Mundial. E esse 9 de maio, como você lembrou, tem desfile, o pessoal passa pela Praça Vermelha e o Putin tem que dizer alguma coisa. Uma delas é essa que você acabou de lembrar. A outra poderia ser uma pergunta. O reconhecimento desses dois territórios, dessas duas repúblicas populares, como países independentes e, consequentemente, dizendo que a Rússia vai estar ao lado deles contra qualquer, aspas, agressão proveniente da Ucrânia? Olha, Heródoto, esse reconhecimento foi feito um pouco antes de começar a guerra, se eu não me engano, um dia antes de começar a guerra. Então, na prática, a Rússia já reconhece a região de Donetsk e Luhansk como países independentes. O que eu acho que pode vir a ocorrer no dia 9 de maio, ou ainda em maio, eu tenho acompanhado algumas notícias que cogitam que talvez não seja dia 9, mas ainda em maio, seria a anexação dessas duas regiões ao território da Rússia, como aconteceu com a Crimeia em 2014. E não apenas dessas regiões, mas também de outras regiões que hoje estão sob o controle da Rússia, ali no sul da Ucrânia, desde que começou essa guerra em fevereiro, que é a região de Kherson e parte de Zaporígia. Essa região de Kherson, um fato interessante que chama atenção e que talvez seja uma evidência da intenção da Rússia de anexar essas regiões, é que as bandeiras ucranianas dos prédios administrativos, das prefeituras, das câmaras municipais, foram retiradas e no lugar delas foram colocadas bandeiras da Rússia, Em alguns pontos, bandeiras dessas regiões separatistas do Donbás. Mas o fato de terem sido colocadas bandeiras russas pode ser um indicativo de que há uma intenção da Rússia de anexar essas regiões ali no sul, ali Kherson e Zaporígia, e com isso formar aquele corredor terrestre entre a Crimeia e o território da Rússia, Porque até então a Crimeia ela era conectada à Rússia apenas por uma ponte e agora já há um canal terrestre ali naquela região no sul da Ucrânia. Vicente, os países ocidentais, várias autoridades, têm feito um alerta aí que o Putin poderia declarar uma guerra
oficialmente devido a essa chegada de 9 de maio, a data que está se aproximando. E agora há pouco a RT, que é uma agência russa de notícias, afirmou que a luta lá na usina em Mariupol recomeçou. A área está sendo muito bombardeada neste momento. Já seria um indício de que Vladimir Putin vai intensificar os ataques? Sim, possivelmente. Um dos elementos que ele quer mostrar no 9 de maio é a conquista total de Mariupol, né? A Rússia já detém o controle de grande parte da cidade e ainda há alguns focos de resistência nessa usina na Azovstal. É interessante destacar que essa usina, durante o período soviético, foi construída, principalmente após a Segunda Guerra, né, que a cidade foi muito afetada com a invasão nazista, então foi construída uma ampla rede de túneis de abrigo aéreo, mesmo contra ataques nucleares, né? Ou seja, há uma grande infraestrutura de túneis que podem resistir a muitos ataques. Então, é dessa maneira que boa parte ali da resistência ucraniana está conseguindo se manter exatamente nessa usina. Mas há um esforço grande do exército russo em retomar o controle da usina e, com isso, ter o controle total de Mariupol, e a Ucrânia acabaria perdendo o controle ali sobre o acesso ao Mar de Azov, né? Ou seja, a Ucrânia perderia um importante porto ali em Mariupol e perderia o acesso total ao Mar de Azov. Ainda teria um acesso ali no Mar Negro, na cidade portuária de Odessa, mas também há uma previsão de que a Rússia poderá vir a estender o seu controle territorial atacando Odessa e, com isso, criar uma faixa territorial da Rússia até o território da Moldávia, porque na Moldávia também há uma região separatista que, desde o início da década de 90, conta com a ajuda do exército russo para se manter independente, que é a República da Transnistria. Então, haveria um corredor grande ali que unificaria o território russo a outras regiões separatistas que têm conflitos desde a década de 90. Vicente, nós estamos ficando, todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa cobertura sobre a guerra, nos familiarizando um pouco mais com o mapa da região, que para nós não é tão familiar como é para você, que é um especialista nessa área. Mas a notícia é o seguinte, a cidade, o porto de Odessa, foi bombardeado. Ele recebeu uma bomba. Eu gostaria que você me ajudasse a ver aqui no mapa o seguinte, até agora, nós mostramos ao pessoal que aqui está a região da Crimeia, está bem aqui. Essa região que você comentou conosco, ela está mais ou menos nessa área aqui. Bom, exato. Aqui nesse pontinho azul está a cidade de Odessa, ela está bem aqui. Se porventura os russos ficarem aqui, a única saída para o Mar Negro, para a economia, para que a Ucrânia possa continuar fazendo negócios, isso vai depender fundamentalmente da cidade de Odessa, que está, então, vou responder mais uma pontinha, nessa pontinha aqui. Agora, pergunta o seguinte, na sua opinião, você acha que os russos vão ficar só aqui? Eles vão tomar também Odessa e, consequentemente, transformar a Ucrânia naquilo que os especialistas como vocês chamam de um país mediterrâneo, ou seja, sem saída para o mar? Olha, Heródoto, eu acredito bem que há uma possibilidade muito grande de Vladimir Putin tentar essa empreitada. Essa região, que inclui também essa parte sul, essa parte de Odessa, é uma região onde se fala a língua russa, né? Então havia uma expectativa, né? Faz parte do que na Ucrânia se chama o leste-sul russófono, né? Porque desde no período soviético, no período pós-soviético inteiro, houve uma polarização muito grande entre um oeste ali na Ucrânia, um oeste onde se fala mais ucraniano, um oeste que é mais voltado à integração com a Europa e tem uma imagem muito negativa do passado soviético e mesmo das relações com a Rússia, e um leste onde se fala mais o russo, onde havia uma maior proatividade a uma integração com a Rússia, uma maior inclinação a se integrar com a Rússia e uma visão mais positiva em relação ao passado soviético. Então, a Ucrânia, no período pós-soviético, né, desde que acabou a União Soviética, foi politicamente polarizada entre esses dois polos, né, um leste pró-Rússia e um oeste pró-Ocidente. Só que desde 2014, com essa agressão da Rússia ali que se inicia desde 2014, com a questão da Crimeia e mesmo com a ajuda aos separatistas no Donbás, mesmo no leste, essas atitudes pró-Rússia acabaram decaindo, né, com essa percepção de que a Rússia representa uma ameaça à segurança nacional ucraniana. Então, talvez esse seja um fator que os russos não contavam, de que haveria ali uma resistência no leste, dado o fato de que, mesmo nessa região que antes era pró-Rússia,
dados os acontecimentos desde 2014, essas atitudes pró-Rússia decresceram muito e mesmo o apoio à integração à OTAN acabou crescendo ali nessa região do leste que antes não era muito favorável a uma integração com o Ocidente. Vicente, teve uma notícia que as agências internacionais repercutiram hoje que me chamou muita atenção. Os russos teriam roubado, se apropriado de veículos agrícolas, de maquinário agrícola, no valor de 5 milhões de dólares. Eles pegaram, mas vamos dizer, não vão poder usar, porque o sistema da inteligente é coordenado via GPS e a empresa simplesmente desativou tudo. Mas isso mostra o seguinte, que além de alvos militares, realmente existe uma estratégia que compromete, inclusive, a produção agrícola da Ucrânia, né? Sim, Kelly. Há muitas denúncias na imprensa ucraniana e das autoridades ucranianas de que o maquinário agrícola está sendo saqueado e mesmo grãos, né? A veracidade dessas informações, obviamente, é um tanto difícil de averiguar, né? Porque a gente está em um contexto de guerra, onde a guerra de informação também faz parte, né? É um dos frontes dessa guerra, mas eu tenho acompanhado a imprensa ucraniana, há muitas denúncias desse tipo de ocorrência, né? Agora fica difícil averiguar, né? Precisaria de uma comissão independente averiguar em qual escala isso está sendo feito. Mas há uma preocupação muito grande, tanto com a produção agrícola na Ucrânia, quanto com um bloqueio marítimo que a Rússia está fazendo desde o início da guerra, um pouco antes de começar a guerra, já havia sido iniciado esse bloqueio marítimo, e com isso a Ucrânia tem dificuldade de exportar grãos, né? A Ucrânia é um grande produtor de trigo, também exporta milho, exporta óleo de soja, e há uma preocupação com o impacto inflacionário que isso pode ter no mundo inteiro, né? Principalmente ali países do Oriente Médio, do norte da África, que dependem do trigo para a produção de pão, e isso no largo prazo pode ter um efeito também de instabilidade política e social em outros países. Vicente, na sua avaliação, os russos, obviamente, pensavam também em estrangular economicamente a Ucrânia. Você acabou de lembrar que o porto que nós mostramos agora há pouquinho de Odessa, ele está fechado. A Marinha Russa bloqueou o porto e os navios carregados ou descarregados que iam buscar o trigo e outros produtos, e o milho, por exemplo, da Ucrânia, não estão podendo nem entrar nessa aí. Mas eu digo o seguinte, essas 2 últimas semanas de guerra, os russos se concentraram no leste. Estão reagrupando as suas tropas no leste. Consequentemente, as fronteiras terrestres da Ucrânia, elas estão abertas, com a Polônia, com outros países que fazem fronteira com a própria Ucrânia. Então, eu pergunto a você o seguinte, com isso, é possível que a Ucrânia não seja estrangulada economicamente e que ela possa, por exemplo, está aqui o mapa, que ela possa, por exemplo, ao invés de usar aqui o porto de Odessa, que a gente explicou agora há pouquinho, né, para sair, mas que ela possa, por exemplo, também desenvolver. Aqui está o Belarus, não porque Belarus, como a gente já aprendeu aqui, está do lado da Rússia. Mas, por exemplo, a Polônia e outros países que fazem fronteira com a Ucrânia, quer dizer, os russos não conseguiram estrangular economicamente, ou você acha que é muito cedo para falar uma coisa dessa? Sim, bem lembrado, Heródoto. Boa parte dessa produção agora está sendo escoada pela malha ferroviária, né? Obviamente exige um esforço logístico muito maior, né? Uma readequação das cadeias logísticas, mas há sim um esforço para exportar esses produtos para outros países da Europa através da malha ferroviária, através dos trens. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, esses produtos têm que chegar a outros portos da Europa para que, com isso, consiga chegar a outros países mais distantes, né? Como ali no Oriente Médio e no norte da África, são países que dependem aí do trigo, da exportação de trigo ucraniana. Mas sim, há um esforço de adequar essas cadeias logísticas. Mas a gente pode ver também, ao mesmo tempo, um impacto já significativo, um impacto inflacionário. Mesmo aqui no Brasil, a gente vê um impacto inflacionário em diversas commodities, né? É algo que acaba afetando muitos países que não estão diretamente envolvidos nessa guerra. É por isso que a gente segue acompanhando de perto. Vicente Ferraro, cientista político, muito obrigada por estar com a gente. É sempre muito bom te ouvir. Boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Kelly Heródoto. Uma boa tarde.